pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista do 20 Minutos com Buscajur, segunda temporada. E agora a gente vai falar com Deoclides Neto, que é da JUIT, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o JUIT Rimor. Olá, Deoclides, seja muito bem-vindo. Olá, Ju, tudo bem? Olá, Juliana, anunciantes anunciantes e assinantes do Buscajur. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre a nossa solução hoje. Excelente! Bom, você já participou do 20 Minutos com Buscajur no ano passado, então você já sabe que tem uma regra muito importante, a gente tem que conversar até 20 minutos, tá bom? É difícil para mim isso, mas beleza, vamos lá. Para quem está acostumado a ficar dando aula durante horas, é complicado. Deoclides, eu gostaria que você começasse explicando para a gente, dando uma visão geral de vocês e do que exatamente é o JUIT Rimor. Claro. A JUIT nasceu com uma missão muito clara, que é de democratizar o acesso à ciência de dados no direito, ao dado qualificado, para que os advogados consigam tomar decisões baseadas em dados, né? Então, o JUIT Rimor, ele é o primeiro produto, né, da JUIT, e ele é focado em uma das coisas que a gente mapeou, que são uma das tarefas mais complexas do advogado, que é o fluxo de pesquisa jurídica, né? Então, o que é isso? O advogado, quando ele recebe uma demanda, né, ele precisa primeiro traduzir isso, ele precisa construir conhecimento para depois aconselhar o cliente o que fazer e como fazer, né? E nessa rotina de pesquisa dele, ele precisa primeiro traduzir os termos de negócio, a demanda de negócio do cliente, para o juridiquês, né? Então tem todos aqueles termos que a gente utiliza no jurídico e etc., né? Então ele precisa fazer esse deparo, essa tradução, depois ele precisa fazer pesquisa de jurisprudência, de doutrina, de legislação, para depois ele consolidar o conhecimento e aí ele passar uma recomendação adequada para o cliente ou para a cliente dele ou dela, né? Então, a gente percebeu que existia um gap muito grande de uma pesquisa eficiente de jurisprudência aqui no Brasil, né? Embora existam outras soluções, e a gente veio com uma proposta nova de auxiliar, de dar uma busca de jurisprudência suportada por jurimetria, né? Então, aplicar análise estatística na consulta dos julgados, de forma que o advogado consiga fazer de forma muito rápida e com poucos cliques uma pesquisa que permita ele chegar a uma conclusão, né? Ele não precisa chegar até a página 400 para encontrar um julgado que vulgarmente é um precedente e ele coloca lá a segunda corrente majoritária e reza para colar essa tese, né? Então, com apenas 3, 4 cliques você consegue fazer buscas extremamente complexas, tendo indicadores quantitativos e qualitativos sobre a jurisprudência que você precisa para aí, enfim, você efetivamente mostrar para o judiciário, né, e para os seus clientes como que os tribunais estão vendo as matérias que você está estudando. Perfeito. Você poderia comentar para a gente, Deoclides, como exatamente, qual e como a missão da JUIT, ela realmente contribui para o mercado jurídico brasileiro? Claro. Uma das coisas o que eu comentei agora há pouco, né, da nossa missão de permitir que os advogados tomem decisões baseadas em dados, ela vai muito ao encontro de uma coisa que a gente é absolutamente obcecado na JUIT, que é alta produtividade, né? Então, a gente sabe que os advogados são uma classe profissional com um dos maiores índices de burnout que existe. Tem muita gente que está começando a falar sobre saúde mental na advocacia, porque o advogado, basicamente, ele é pago para lidar com problemas ou para evitar que eles aconteçam, né? E quando acontece isso, a carga emocional em cima do trabalho é muito grande, o estresse é constante, e aí o advogado passa muito tempo fazendo trabalhos que ele não precisaria fazer, porque as ferramentas não colaboram muito para a produtividade dele, né? Então, essa nossa missão, né, de democratizar o acesso à ciência de dados dentro do direito e um dado qualificado, ela contribui para o mercado jurídico de forma com que a gente consiga fazer com que as pessoas saibam mais lendo menos e trabalhem de forma mais inteligente, né? E além disso, como a gente tem soluções para o mercado, tanto B2B quanto B2C, né, para escritórios e departamentos, mas também para os autônomos,
a gente visa dar uma informação de qualidade para qualquer advogado, né? Ele não precisa pagar centenas de milhares de reais por uma solução, né? A gente tem planos a partir de R$ 24,90 que são super acessíveis, dando a capacidade de qualquer pessoa se utilizar de bons argumentos dentro do universo jurídico, né, para pleitear suas demandas. Então, a gente fala muito sobre o princípio da paridade de armas, né, o acesso, a igualdade ao acesso de informações qualificadas dentro do direito, e a gente utiliza a tecnologia de ponta para entregar isso numa solução fácil de usar. Não importa se é um estagiário que está no primeiro ano, está ali com seus 17, 18 anos, ou se é um advogado super experiente na casa dos 60 anos, é uma aplicação super fácil de utilizar. Legal. Aproveitando, então, que você já até começou a comentar a respeito de valor, né, do acesso à ferramenta, que torna isso mais acessível, né, eu gostaria que você comentasse para a gente sobre o público-alvo. É um tipo de advogado, de escritório específico, de uma área específica, de um porte específico? Qual que é o público de vocês? A gente tem um sistema de coleta de informações que acaba dando uma pluralidade a gente pode atingir múltiplos públicos, né? Hoje em dia, a Juit está focado em advogados autônomos e escritórios, né? E a gente também atende departamento jurídico. Então, a gente tem desde clientes que pagam R$ 24,90 para ter uma licença autônoma, até departamentos jurídicos de multinacionais que têm acesso aos dados estruturados, por exemplo, porque os tribunais não têm uma API, né? Então, a gente consegue atender todas as faixas do mercado, né? Porque a tecnologia é bem modular. Então, se você precisar só de um aplicativo, né, de uma aplicação online no navegador, que você não precisa instalar nada, a partir de R$ 24,90 por mês você consegue ter isso. Né, se você precisar de uma solução white label com o logo do escritório, né, que tem acesso com Office 365, né, que alguns escritórios maiores já têm, etc., a gente também atende, né, e se precisar fazer, por exemplo, extração de dados via API, já que os tribunais não têm uma API aberta ao público, né, a gente que coleta os dados do tribunais está abrindo as nossas APIs para os nossos clientes de forma que possam adquirir e comprar dados estruturados. Então, a gente atinge essa múltipla camada e a gente não tem muita restrição de área do direito. A gente sabe que alguns concorrentes têm uma solução só de trabalhista, só de tributário, só de tribunais de justiça, né? Tribunal Estadual, TJ, e a gente não tem muito essa restrição dentro da Juit. Então, a gente consegue atender civil, trabalhista, tributário, previdenciário, criminal, penal, consumerista, enfim, todas as áreas do direito, porque a gente vai coletando dados de todos os tribunais, inclusive algumas fontes administrativas. Então, por exemplo, dados do CARF e do TCU, a gente também tem na nossa base. Então, o pessoal de direito tributário, direito administrativo adora isso também, porque facilita muito o processo de pesquisa. Então, o nosso nicho de cliente é muito, muito, muito variado. Assim, eu tenho certeza que qualquer advogado ou advogada que entrar na nossa página e pedir um teste lá vai conseguir encontrar o seu lugar ao sol fazendo uma pesquisa mais eficiente. Legal. Eu vou unir duas perguntas agora. Pensando no tripé, gestão, modernização e produtividade, eu gostaria que você citasse e comentasse sobre 5 características do RIMO. Então, 5 diferenciais, 5 características que são realmente relevantes, não necessariamente da ferramenta, pode ser do modelo, enfim, mas pensando nesses três itens super relevantes para a gestão legal, que são a gestão, a modernização, né, o estar atualizado e a produtividade. Claro. Eu acho que, assim, falando sobre gestão, que a gente é absolutamente aficionado por isso, gestão e produtividade, facilita muito o advogado ele ter a informação que ele precisa em qualquer lugar, né? Então, a nossa aplicação, ela roda em nuvem, né? Então, ele é acessível de qualquer lugar, tablet, celular, computador, isso facilita muito
para o advogado ter ali na palma da mão ou no bolso dele a informação que ele precisa, né, eventualmente para passar uma informação para um cliente, ele está numa mesa de negociação, ele está em alguma coisa, ele pode fazer uma consulta rápida ali para ter uma informação mais apurada. Né. Do ponto de vista de gestão e modernização, é interessante também, por exemplo, que a gente permite que sejam criadas dentro do Juit Rimor equipes de trabalho, né, para refletir a realidade do escritório. Então, existem escritórios, por exemplo, que estão com a gente, que são escritórios de grande porte, que tem algumas centenas de advogados, e aí tem a equipe de tributário de contencioso estratégico nacional, tem a equipe de contencioso de massa que atua no Sudeste, etc. Então, você pode criar todas essas equipes para refletir exatamente a estrutura do escritório e compartilhar o conhecimento entre essas equipes. Do ponto de vista de gestão, o que é interessante é que você faz o onboarding de um advogado, o onboarding assim, em relação à tese que o escritório costuma adotar, né, quais são os precedentes que o escritório coloca nas suas peças, etc., de forma muito mais rápida, né, e de forma estruturada. Você tem uma única fonte de verdade. Porque o que é muito comum hoje em dia é, tem uma pasta na rede com aquelas teses ali, e etc, e daí o advogado, ele não está, eventualmente, ele está com o computador que ele não instalou a VPN, então ele não consegue acessar a rede de escritório, e o OneDrive não está espetado lá, porque ele não tem muita memória, etc. Então, assim, com uma solução em nuvem, isso fica muito mais facilitado e todo mundo tem um ponto de verdade só. Né? Em relação à produtividade, a gente vê redução de tempo de pesquisa de até 95%, 96% que os nossos clientes relatam. Então, tem um caso de um advogado, inclusive é um amigo pessoal, que ele estava em âmbito tributário procurando um caso muito específico sobre tributação de um hormônio que ele precisava comprar para o filho dele, que tem um determinado problema de saúde, né? E ele estava 3, 4 meses fazendo pesquisa no CARF, no TRF3 e no TJ de São Paulo, ele simplesmente não achava o julgado, e aí, cara, em 15 minutos dentro do Juit Rimor, ele achou o julgado que ele precisava, ele encontrou o precedente. Então, em termos de produtividade, a gente livra muito tempo do advogado. Né? O tempo que era utilizado para construir conhecimento, agora esse conhecimento é gerado em alguns poucos cliques, porque toda a nossa esteira de tecnologia se ocupa de produzir o conhecimento para você e simplesmente entregar alguns gráficos, que aí o advogado, batendo o olho, ele consiga rapidamente ter insights sobre o que está acontecendo no judiciário. E o que é interessante também aqui, do ponto de vista de gestão e modernização, é que o Juit Rimor é uma plataforma híbrida, né? Ele funciona tanto como uma plataforma de pesquisa de jurisprudência, como uma plataforma de jurimetria. Qual que é a vantagem sobre essas duas? Geralmente, as plataformas que unificam jurisprudência, elas têm um acervo grande, um preço acessível, mas a qualidade do dado é baixa. Geralmente é um Ctrl+C, Ctrl+V do diário oficial ali, e você que se vira para encontrar a informação que você precisa, né? E as plataformas de jurimetria, que tem um preço geralmente um pouquinho mais salgado, porque é um trabalho eventualmente de consultoria mesmo, né, elas têm um acervo muito limitado, e aí toda vez que você quer fazer uma nova pesquisa, você precisa enviar um novo briefing, etc. Isso demora muito para você ter a resposta que você precisa. Então, como a gente trata tudo isso com ciência de dados antes de jogar no produto, né, a Juit funciona aí como um intermediador entre o tribunal e o advogado, né, a gente trabalha todos esses dados, extrai todos os insights dele de forma que você tenha uma ferramenta com um acervo muito grande, com preço muito acessível, com uma informação muito apurada. Né? Então, essa é uma vantagem que dá um ganho de produtividade muito alto para os nossos clientes. Muito bom. Bom, resposta perfeita, foi na veia. Obrigado, Maria. Eu gostaria que você desse uma mensagem final, se você tiver mais alguma característica, enfim, se você tiver mais alguma coisa para você mostrar para o público, ou então dar uma mensagem mesmo para a gente concluir a nossa entrevista, eu quero te deixar à vontade, mas antes disso, te agradecer a Juit por ser uma excelente parceira do BuscaJur desde o início, agradecer a você por estar sempre disponível, sempre super solícito e participando de todos os projetos que a gente encara aí dentro do BuscaJur, e deixar a palavra para você agora, Deoclides. Claro, obrigado, Ju.
Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente vem notando no mercado é que existe um buzz, um hype muito grande em cima da palavra jurimetria e a galera ainda não sabe direito o que é. E, gente, não é nada diferente do que é a controladoria jurídica, não é nada diferente do que um departamento jurídico já faz, por exemplo, de analisar a performance de carteira com base em alguns indicadores vitais para tomar melhores decisões, né? E isso agora está chegando às massas, né? Com muita proficiência técnica e tal, existe um trabalho muito grande por trás, né? Mas não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que depois que vocês começam a advogar utilizando esse tipo de suporte ferramental, vocês não conseguem mais não utilizar, né? Porque você toma a decisão baseada em dado, né? Você sai do campo do achismo e o que a gente diz é que, assim, de acordo com a corrente majoritária, ele está com os dias contados, né? Porque agora a gente consegue efetivamente medir mesmo se é a corrente majoritária ou não. Então, o caminho da inovação, ele não tem muito mais volta, assim, não adianta muito resistir. É importante que os advogados, cada vez mais, eles estejam conectados com esse ambiente de inovação e gestão, porque tem um ecossistema borbulhando aí de inovação, com muitas soluções para os advogados, e vocês podem cada vez mais usufruir de ferramentas que auxiliem vocês a trabalhar melhor, né? O intuito não é nunca roubar o lugar do advogado, até porque isso é impossível, né? Isso não vai acontecer, e o que a gente quer é justamente ser o seu suporte para um trabalho melhor, né? A gente visa com isso fazer com que os advogados saibam mais lendo menos e focando o tempo deles no que realmente importa, né? Então, a gente tem um teste gratuito, se vocês entrarem na nossa página lá no BuscaJur, vocês vão ver toda a descrição da ferramenta, a gente joga as nossas atualizações lá, pelo menos mensalmente, e vocês vão ver que a plataforma vai evoluindo numa oferta crescente, sem necessariamente ter um preço muito exorbitante para o escritório, para o departamento jurídico, para o autônomo. Então, passem lá no nosso site, pelo BuscaJur, peçam um teste grátis de vocês, testem a ferramenta, vejam como o poder da jurimetria pode mudar a prática jurídica de vocês e contem conosco para toda essa jornada de aprendizado que vocês precisarem entrar, tá bom? Obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo, Ju, obrigado pelo pessoal da BuscaJur, a equipe, que é incrível dando suporte para a gente desde o começo e pela visibilidade que vocês dão para a gente também, né? Excelente, muito obrigada de novo e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho. Fechado, Ju. Tchau. Tchau.